Parabéns, Lúcio, que eu sou professora coruja. Tudo bem. Obrigado, professora. Lúcio, ajuda aí. É a organização saindo, ok. Certo. O próximo trabalho é o de plantas medicinais na promoção da saúde. Também é você, Gerlene, que vai avaliar esse? É a professora Ana Célia? Acho que ficou com a Ana Célia esse. Pronto. Aí esse vai ser apresentado por... Deviane. Pronto, ótimo. Deviane. Deviane, fala com a gente para a gente já ver se teu áudio está funcionando bem. Pronto, perfeito. Ela pode iniciar, professora Ana Célia? Tá o cronômetro pronto, né? Pode sim. Posso? Sim, pode sim. Boa tarde, me chamo Deviane. Esse trabalho foi feito por mim, por Sinara, por Alice, Arthur e a professora Simone. Está intitulada como Plantas Medicinais na Promoção da Saúde, do Programa de Sensibilização Ambiental, o PROSA. Bom, as plantas medicinais, elas são espécies vegetais que podem ser cultivadas ou não, que são utilizadas desde os primórdios da sociedade e que são utilizadas como para a medicina tradicional, como fonte terapêutica. O uso fitoterápico foi só reconhecido em 1978 pela Organização Mundial da Saúde, e no Brasil, apenas em 2006, a gente teve a implementação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde. Isso é muito importante, devido que cerca de 80% das pessoas dependem de alguma forma das plantas medicinais para as necessidades básicas de saúde. Contudo, é importante que a gente destaque a crença da inexistência de efeitos colaterais dos fitoterápicos, ela tem se demonstrado equivocada, pois entre 2000 e 2015 houveram 292 casos notificados de intoxicação por automedicação dessas plantas medicinais no Brasil. Então, esse estudo teve como objetivo levantar o uso de plantas medicinais para a promoção da saúde e os registros de toxicidade das mesmas utilizados na atenção básica da saúde. Esse estudo, pode passar. Esse estudo ele foi uma revisão bibliográfica do tipo integrativa e quantitativa no Google Acadêmico, através de descritores, plantas medicinais, saúde pública, intoxicação por plantas medicinais, entre os anos de 2000 e 2020, sobre os métodos de inclusão, uso terapêutico, automedicação e de exclusão, redução comportamental, aborto, para aborto, suicídio e alucinógeno. E aí a gente teve uma revisão de 8 artigos para 9 artigos. Que a gente foi possível observar que 105 espécies, pode passar, por favor. Foi possível observar um registro de 105 espécies de plantas medicinais, como mostra no quadro maior, e como destacado no quadro menor, representaram 43,3 de registros observados. Tu passa para mim, novamente. Sendo a mais frequente. As mais frequentes foram Passiflora edulus, maracujá, Cimbopungus citratus, que é o capim-limão, Philalanthus niruri, que é quebra-pedra, Melissa officinalis, conhecido como melissa, Matricária camomila, Rosmarina officinalis, alecrim, aloe vera babosa e Pelmus boldus, que é o boldo. Entre as plantas, as envolvidas em intoxicações foram 3. O capim-limão,
o alecrim e o aloe vera. Apesar da babosa, ela estar envolvida, ela tá dentro dos casos de notificação, de intoxicação, elas são utilizadas na forma de creme em gel para tratamento de, é, perdão, psoríase e queimaduras pelo SUS. E que a gente observa sua relevância, já que, se usada corretamente, ela só traz benefícios. Pode passar. Então, a gente pode concluir que o grande número de plantas medicinais utilizadas ela reflete justamente na nossa prática tradicional, que a gente tem um mito que o que é natural não faz mal. E a gente observou que muitas delas elas podem levar à intoxicação de quem faz o seu uso por conta própria e sem o conhecimento necessário para usá-la. E a facilidade também de encontrar essas plantas levam à automedicação, levando à intoxicação. E, portanto, o problema de uso indiscriminado de plantas medicinais, elas devem ser informadas à população e estimular a procura de um profissional de saúde para prescrever a planta adequadamente, o seu uso, sua concentração, a fim de evitar casos de intoxicação e, assim, o uso correto dessas plantas medicinais para um aproveitamento potencial da nossa flora brasileira. Aqui está algumas referências. Obrigada. Parabéns, Eliane, pela apresentação. Assim, é um tema que sempre nos atrai, né? A gente tem trabalhado muito com essa questão das práticas integrativas e complementares, entendendo que tem outras formas de você evitar as doenças e também de tratar essas situações que não necessariamente passam pela questão do uso do fármaco, né? Do medicamento do industrializado. Então, é muito interessante isso. Quando você fez a abordagem em cima do uso, não foi apenas do uso do tecido vegetal, sem se preocupar propriamente com a razão do uso. Foi isso ou eu não entendi direito? Como é, professora? Quando você fez a pesquisa, você pesquisou em cima da frequência do uso dos tecidos vegetais ou você investigou em cima de para que esses tecidos eram usados, esses chás, esses fitoterápicos eram usados? A frequência, aquele gráfico que eu mostrei foi em relação à frequência dos mais utilizados. Em cima do que você encontrou na literatura, não é? Isso. Tá certo, porque eu tinha entendido um momento que era em cima do uso propriamente, mas não, foi em cima não do, assim, em cima do para que usar. Na realidade, não teve essa abordagem, não é? Não. Tá É certo, mais tá a bom. frequência de uso das plantas medicinais mesmo pela medicina tradicional. Tá certo. E você acha que esse perfil dessas plantas que você encontrou na literatura, elas são próprias aqui da gente, da nossa região do Nordeste, ou você acha que isso tem a ver com a questão da utilização mais na região sul do país? Sul e Sudeste, né? Elas são frequentes aqui no nosso meio? Sim, elas são frequentes, elas só não são endêmicas daqui. Elas vieram de outro lugar e se fincaram bem aqui no Brasil, no Nordeste, enfim, é facilmente encontrada pelos brasileiros. A babosa é uma delas. A gente Certo. encontra uma babosa em qualquer esquina, praticamente. A babosa é verdade, a babosa é verdade. Eu acho que ela é bem característica. Também. O ouro também é. A quebra-pedra também. Eu só fiquei um pouco mais em dúvida em relação às outras duas. Pois tá bom, eu acho que é uma área de trabalho que pode ser feita, que podem ser feitas pesquisas também laboratoriais, a gente tem muita coisa para fazer. Eu fiz uma orientação e um trabalho de conclusão de residência sobre esse tema. Era uma residência farmacêutica e a gente investigou o porquê usar. O maior uso era para tentativa de aborto e para problemas gástricos, o que a gente mais encontrou, assim, da questão do uso propriamente. Mas é uma linha bem interessante para se pesquisar. Obrigada e parabéns a você pelo trabalho e pela apresentação. Obrigada, professora. Saudades, viu? Eu também estou. Pronto. E agora, Thaline, a gente já pode ir para o nosso próximo trabalho.
Aline, alguma dificuldade para expor? Não, professora, estou só ativando o cronômetro. Esse sou eu que vou apresentar, mas não está aparecendo na tela aqui a projeção. Poderia informar o título do trabalho? Interações, pessoas, ambiente, na ótica da psicologia ambiental. Só um momento. Só um momento. É o trabalho de número 77. Você que vai fazer a avaliação, Isabela? Não, esse não. Esse eu acho que é a professora Ana Célia também, Ah, Tá ok. certo, tudo bem. né? Então, vamos começar nessa apresentação. Só faltam os slides aparecerem para a gente começar. Ok, professora Simone, interações pessoas-ambiente na ótica da psicologia ambiental. Pode Boa começar. tarde. Boa tarde, então, a todos e todas. Eu vou apresentar o trabalho Interações Pessoas-Ambientes na ótica da psicologia ambiental, Maria Victória Evaristo e meu Simone Teixeira, da Universidade de Pernambuco. A interface entre saúde e meio ambiente é uma relação que vem ganhando destaque a nível mundial, especialmente após a década de 70, sendo a psicologia ambiental uma área de estudo interdisciplinar que se dedica a entender a comunidade, não só como construções físicas, mas também como construções psicológicas, agregando apego e apropriação do território, e, por sua vez, contribui na elaboração da cultura da comunidade, relações essas que refletem na condição de saúde da população. O objetivo desse trabalho foi identificar tópicos abordados na ótica da psicologia ambiental que tratam da percepção da relação entre a saúde e o meio ambiente na comunidade. Como metodologia, foi um estudo do tipo revisão bibliográfica, utilizando as bases de dados Lilacs, Google Scholar e Cielo. Os descritores para a busca foram meio ambiente, psicologia e saúde. Foram considerados para a pesquisa os 10 primeiros artigos de cada base de dados. Como resultados, então, obtivemos que dos 30 artigos levantados na busca inicial, foram selecionados 15 que compuseram o estudo para abordarem aspectos pertinentes ao objetivo proposto. Pode-se observar a incidência de artigos de diferentes grupos temáticos da psicologia ambiental que tiveram a afetividade envolvendo o lugar. Em especial, comportamento sustentável, com 34%, conhecimento ambiental, com 27%, ambos 61% da amostra. Depois tivemos comportamento sociodemográfico humano, populações específicas e percepção social de riscos ambientais, 13% cada. Então, dentro dos tópicos abordados, identificados, o mais abordado foi o comportamento sustentável, as temáticas abordadas nos estudos estabelecem a compreensão da interação que a comunidade tem com a saúde e o meio ambiente, onde os danos causados no meio ambiente podem refletir na saúde, estabelecendo uma relação direta de causa e efeito. Como conclusão, vou aguardar um momento aí, obrigado.
Então, as práticas de saúde, sob a visão da psicologia ambiental, foram voltadas para o manejo de questões ambientais, que podem incidir na saúde da população. Quanto mais o ser humano voltar a se conectar com a natureza, mais consciente será de que, preservando o meio ambiente, também está se ajudando a ter uma qualidade de vida melhor. Uma relação harmoniosa entre pessoas e ambiente certamente diminuiria sobremaneira pandemias, como a que estamos vivenciando pelo coronavírus SARS-CoV-2, pois estaríamos vivendo a partir de relações de sustentabilidade. As referências aqui do lado, obrigado e me coloco à disposição para perguntas. Simone, quem vai fazer a arguição sou eu, assim, eu fico até, assim, eu fico feliz por poder lhe perguntar. Eu gostaria que você tratasse um pouco mais sobre essa questão desse conceito que para mim é novo, o conceito da psicologia ambiental, que é uma abordagem que para mim é nova. Eu gostaria que você, se pudesse, nos explicar um pouco mais sobre esse conceito e essas ideias que apoiam esse tema da psicologia ambiental. Ok. Então, a psicologia ambiental surgiu na década de 60, como força mais a partir da década de 70, quando um psicólogo, grande pesquisador, Kurt Lewin, começou a ver a relação entre processos psicossociais, da relação das pessoas com o seu entorno. E aí, o conceito até, se a gente for olhar de psicologia ambiental, que é a relação do homem com o ambiente, é um conceito que a gente usa na ecologia, né? Que é a relação, a inter-relação dos seres vivos com o ambiente. Só que nesse conceito de ecologia, criado por homens, o homem está fora desse conceito. Então, a gente sempre se vê à parte e acima da natureza, vê como dominador da natureza. E aí, o que o Lewin começou a perceber, até porque ele trabalha dentro do aspecto da psicologia Gestalt, que é aquela holística, que o meio interferiu o homem, assim como o homem interferiu o meio. E aí, consequentemente, na sua saúde. E aí, então, começou a trabalhar uma linha dessa psicologia ambiental dentro dos psicólogos da área social, são os que mais trabalham. A partir daí, entrou na psicologia de desenvolvimento e na psicologia de percepção. Só que, atualmente, hoje em dia, eu acabei de vir, agora de tarde, do início da tarde, de um simpósio de educação ambiental da USP, que a gente teve uma apresentação de uma arquiteta, que ela levou novos elementos sustentáveis de harmonização, de urbanização, de paisagismo dentro da escola, e ela já teve o reflexo do quanto melhorou o ambiente de trabalho e a qualidade de vida dessas professoras. Então, isso é um exemplo. Então, é o que a gente teria até a respeito de urbanização, quão agradável é a gente andar nas ruas de Recife, arborizadas e limpas, são muito mais agradáveis para a gente, refletem na nossa qualidade de vida e de bem-estar. Então, é basicamente assim, essa relação. Eu posso até dar outros exemplos que eu acho que ficam bem contextualizados com o momento, outras temáticas que se estudam e a gente não encontrou no trabalho. Então, esses espaços da URB, né, que eu já comentei com vocês. A gente tem questões de território e apego de lugares, que é uma coisa que me interessa bastante, porque eu trabalho com barragens e, às vezes, quando as comunidades têm que ser deslocadas por causa das médias e grandes barragens, como a Chesf faz, por exemplo, já é reconhecido que 20% da população, principalmente os idosos, morrem, porque eles sofrem de sair daquele local do qual querem apego. Aí eu posso citar até um exemplo meu pessoal, que passei 2 anos fazendo expedições numa barragem, e toda vez que a gente passava por cima da cidade e por cima do cemitério, mesmo estando sob as águas, mas eles tinham conhecimento do local, eles faziam o sinal da cruz, porque ali esteve uma vez enterrado os ancestrais deles. Então, isso é o que se trabalha dentro da psicologia ambiental. Outros casos que eu posso citar, a questão de violência urbana,
desastres ambientais, como a gente teve recentemente, que eu estou estudando com os pescadores e pescadoras, o impacto que teve, não é? Tanto na economia, e agora pessoas do grupo vão começar a estudar o impacto psicossocial que teve do derramamento do petróleo. E, por fim, eu acho que eu posso dar um exemplo para todos nós aqui, que eles também estudam nessa área a questão de sobrevivência em ambientes confinados e a ergonomia. Os dois, né? A gente está confinado agora, em home office, e aí tem que criar um bom ambiente de trabalho, porque melhora até a nossa qualidade e o nosso bem-estar. Espero que eu tenha dado aí uma pincelada aí boa para se entender. Assim, Simone, deu mesmo, viu? Obrigada, assim, eu gostei, eu gosto dessa abordagem, acho que realmente a gente tem uma relação importante com o ambiente que vai muito além da questão dos aspectos ecológicos. Obrigada. E assim a gente finaliza esse trabalho, né, o nosso terceiro trabalho da tarde, dessa sessão da tarde. E vamos ao próximo, Taline, por favor. E obrigada, Simone, parabéns. O nosso próximo vai ser apresentado ao 679, vai ser apresentado por quem? Por você também, Simone? Não, é por mim, licença. Laís, né? Vai, Laís. Meu nome é Laís. Pronto, Esse é então... você, Gerlene, que vai avaliar ou é a professora Ana Célia? Ana Célia também? Certo. É você, Isabela? Não sou eu não, professora. Ficou uma sequência de 4 para você, mas se você achar difícil, a gente pode alternar, certo, Ana Célia? Não acho difícil, não. Talvez eu não contribua tanto. Talvez, se vocês perguntarem, pelo o olhar de vocês, a gente possa ter outras respostas que melhorem o retorno para a gente, tá? A gente faz uma discussão em conjunto, então. Isso, exatamente. Tá bem, tá ótimo. Então, pode começar. Boa tarde, me chamo Laís e vou apresentar um trabalho intitulado Traumas e Envenenamentos Causados por Peixes no Brasil, um levantamento entre os anos de 2010 a 2020. O Brasil apresenta uma riqueza de ecossistemas aquáticos e vasto litoral, importantes para o lazer, a exploração de recursos e para as pessoas que vivem ao longo do seu curso, incluindo para a atividade pesqueira. Esta atividade é realizada por pescadores que, devido à natureza do seu trabalho, requer um íntimo contato com os peixes, sendo que alguns causam acidentes de trabalho, sejam por traumas ou envenenamentos. Poucos são os pescadores que procuram um tratamento médico, utilizando-se de tratamentos populares, que são inadequados e ineficientes, e muitos são feitos por carência de orientação sobre o assunto. O objetivo do nosso trabalho é identificar os principais tipos de traumas e envenenamentos ocasionados por peixes ósseos e cartilaginosos no Brasil. Para a metodologia, foi utilizado um estudo quantitativo proveniente de revisão bibliográfica do tipo integrativa, utilizando os indicadores Peixes Acidentes Brasil, no Google Acadêmico, entre os anos de 2010 a 2020. Foram selecionados 15 artigos que tinham tema afim, mas apenas 11 foram utilizados para os dados estatísticos por terem informações distintas. Os dados foram extraídos e analisados por meio de frequência absoluta e relativa. Próximo, por favor. Como resultado, obtivemos 25 espécies de peixes ósseos, correspondendo a 73,6% do total, e para os peixes cartilaginosos, um complexo de espécies de arraias de água doce, correspondendo a 26,4% do total. As arraias foram a maioria individual registrada e o estado de Tocantins foi o que teve mais casos, com 54,3%. Dos tipos de casos levantados, tivemos traumas, com 60,9%, e envenenamentos, com 39,1%. Dos traumas, a maioria foi devido ao corte pelo dente dos peixes, enquanto que os envenenamentos, a maioria foi devido ao corte com o ferrão envenenado das arraias, correspondendo a 88,9%. Mas houve apenas um relato de caso de envenenamento por ingestão do peixe baiacu representado abaixo, o Spireoides textudineus. Ele possui uma neurotoxina chamada tetrodotoxina, que impede a despolarização das células, impedindo que ocorra o potencial de ação. Das suas manifestações vão desde fraqueza muscular a casos mais graves, como convulsão, sintomas gastrointestinais e parada cardiorrespiratória, e possivelmente a morte. Foi o que aconteceu no caso relatado. Uma família de pescadores ingeriu as vísceras desse animal, que ocorre a maior concentração dessa neurotoxina, que são as gônadas, o fígado e o baço. Uma criança de 2 anos veio a óbito. Para a maioria dos casos de envenenamento e trauma, foram devido à manipulação do pescado durante a atividade laboral dos pescadores, ou seja, atividades ocupacionais.
A maioria das pessoas não buscam um tratamento médico e se tratam em casa. Os tratamentos populares vão desde a utilização de urina, fumaça, ervas, a utilização do olho do peixe-gato e houve relatos de utilização, contato com a vagina humana. Vão aos postos de saúde somente quando o caso se agrava, como no caso do baiacu, os periódicos testudíneos, e das arraias, que quando ocorre o corte pelo ferrão envenenado, ocasiona posteriormente a necrose. Abaixo foram representadas as espécies mais frequentes, o mandi, Pimelodus maculatus e a arraia, Potamotrigo motoro. Próximo, por favor. Como conclusão, casos de traumas e envenenamento por manipulação de peixes no Brasil ocorrem em todos os tipos de ambientes aquáticos, especialmente com pescadores durante suas atividades ocupacionais. Esses casos são frequentes entre essa classe de trabalhadores e é reconhecido se tratar de um problema de saúde negligenciado, com alta morbilidade e baixa mortalidade. Portanto, orientações de promoção e prevenção da saúde dos pescadores pelos profissionais de saúde, junto às comunidades pesqueiras, deveriam ser cada vez mais incentivadas, a fim de minimizar as ocorrências e resguardar a vida desses pescadores. Próximo, por favor. Abaixo estão as referências que ficam à disposição. Obrigada. Obrigada pela apresentação. Tá? E agora os colegas podem também arguir. Isso. Eu, de formação, eu sou enfermeira, né? Então, assim, me chama a atenção porque não é algo frequente que a gente vê, né? Atendimento por lesão, trauma, né? Por acidente com peixe. Mas aí você fala aí da região do Tocantins. Em algum desses trabalhos que vocês analisaram, falava alguma coisa mais aqui do Nordeste ou realmente da nossa região? Vocês conseguiram localizar algo a respeito? A maioria dos trabalhos falava sobre a região sul mesmo, sul e sudeste. Certo. E qual a importância Só que você... desculpa, só respondendo, o caso do baiacu de envenenamento foi aqui em Goiânia. E aí, esses casos dos pescadores chegam no litoral. Sim, ok. É porque é um peixe que é característico, né, daqui da nossa região, né, do Nordeste, da região litorânea. Ok. E com relação ao treinamento, né, que poderia ser feito com esses pescadores, essa capacitação, você acha... quem seria, né, o mediador isso, a própria atenção à saúde, atenção básica, como, né, chamar a atenção desses pescadores sobre a importância disso, né, porque você trouxe uma temática que eles não só tratam de fato quando acontece, procuram quando agrava, né, e como é que a gente poderia tentar sensibilizar esses pescadores, né, para esse cuidado mais amplo? Eu creio que a difusão de conhecimento, a divulgação científica tem um papel muito importante para a população, para conhecer sobre a ciência e como ele está presente no meio ambiente. Poder difundir os peixes, conhecer mais sobre os peixes, sobre as medidas preventivas para poder que eles se resguardem, sabe? Eu creio que tanto pelos profissionais de saúde, como incentivos por instituições mesmo, trabalhando para difundir esse conhecimento. Isso a gente, enquanto universidade, né, também com projetos de extensão também, né, isso pode viabilizar um pouco, né, esse conhecimento que vocês obtêm. Vocês são do curso de Biologia? Biologia. Pronto, Sim. então, vocês que têm, né, a gente trabalha com então... escolas, trabalhar com a comunidade em si. Esse trabalho, difusão da ciência é muito importante, pois acarreta que, pela dificuldade de conhecer como tomar medidas imediatas após o acidente, impede com que eles procurem os postos. Eles, se tratando em casa, acham que já está bem, e acaba que essas ocorrências não são tantas, não por não ocorrer, mas por não chegar às unidades de saúde. Isso, negligenciar, né? Uhum. Perfeito, obrigada. Obrigada também. Ótimo, minhas considerações eram parecidas com a da professora Gerlane. Eu sou biomédica, né, de formação também, então eu não tenho tanto contato com essa questão desses traumas. E o alarmezinho tocando aí.
e também nem sabia que isso era tão comum, não era do meu conhecimento. É muito importante, então, a gente ter esse tipo de discussão, né? E como a professora Gerlane falou, a minha dúvida era justamente essa: como seria feito esse aconselhamento, no caso, para os pescadores, para os trabalhadores, para que eles evitassem esse tipo de acidente e que eles soubessem como proceder após o acidente. Aí a professora perguntou como seria feito com relação aos pescadores, e aí, Laís, eu pergunto a você, o que é que você acha que poderia ser tomado como providência com relação aos profissionais de saúde? Você acha que os profissionais de saúde nos postos, vamos dizer assim, nos postos de saúde dessas comunidades, eles estão treinados para atender essas pessoas acidentadas? Ou você acha que deveria ter um treinamento? Fala um pouquinho para a gente. Eu creio que sim, elas estão treinadas, principalmente para casos de cortes, né? Envenenamentos são poucos, são, no caso dos arralhas, assim, um processo para cuidar das pessoas que cheguem às unidades de saúde, mas creio que as profissionais incentivarem que as pessoas recorram às unidades de saúde é uma medida, a medida mais importante, sabe? Creio, para que sejam tratadas em casa. Desculpa, tratadas com maior eficiência. Perdão. Certo, não, tá ótimo, Laís. Gostei muito da sua apresentação, parabéns pelo trabalho. Minhas considerações são essas. Obrigada, uma boa tarde a todos. Tá, Laís, obrigada. Então vamos ao próximo agora, por favor. Espécies exóticas e silvestres e suas implicações na saúde pública. É o 664. Quem é que vai apresentar esse? Oi, sou eu, Bruno. É o Bruno. Oi, Bruno. Isso. Pode começar. Posso? Tudo bem. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Pereira. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Espécies Exóticas e Silvestres e suas implicações na saúde pública. O trabalho foi composto por mim, por Thaís Silva, Matheus Noronha, Maria Leitão, Simone Ferreira, Ana Carla Souza, Gabriel Vessosa e Susmara Campos. E nele, a gente viu que o crescimento populacional e o deslocamento do homem para áreas não habitadas permitiram a aproximação e interação com outras espécies animais, muitas delas nocivas à saúde humana, provocando zoonoses. O transporte, tráfico e comércio de animais silvestres exóticos também aumentaram o potencial da translocação de doenças zoonóticas. Assim como o descuido de espécies transportadas levaram ao estabelecimento em um novo ambiente, podendo causar um desequilíbrio ambiental nocivo às populações próximas. Por exemplo, espécies exóticas invasoras são responsáveis por mais da metade de todas as pandemias que já ocorreram desde o Brasil colônia. A gente tem como caso o Aedes aegypti, que desde o século XVII a gente vem vendo ele relacionado à febre amarela, dengue, zika, entre outras doenças. E aí a gente teve como objetivo, pode baixar um pouquinho por favor? A gente teve como objetivo levantar os principais problemas relacionados à saúde devido à introdução e ou contato de animais silvestres e exóticos. E aí na metodologia a gente fez um estudo quantitativo bibliográfico por revisão integrativa, onde os membros usaram da ferramenta Google Acadêmico com os buscadores espécies introduzidas, problemas de saúde pública, fauna exótica e problemas de saúde pública, animais exóticos e problemas de saúde, espécies exóticas e problemas de saúde pública, doenças humanas e fauna exótica. O método de escolha de artigos foram todos anteriores a 2020, sem limite de data de publicação. Foram selecionados 14 artigos para análise e 6 utilizados para dados quantitativos, entre os 14 artigos. Pode abaixar um pouquinho, por favor? E aí, nos vertebrados, a gente viu que os peixes possuem uma grande carga de agentes etiológicos, como bactérias e protozoários. E os anfíbios são grandes reservatórios animais de vírus. Já nos répteis, a gente viu que eles são reservatórios animais de bactérias, vírus e protozoários, como as tartarugas, que muitas vezes são criadas como animais de estimações e podem causar salmonelose humana. E as aves podem possuir os agentes etiológicos como bactérias, vírus e protozoários, como é o caso dos psitacídeos, que possuem uma doença chamada psitacose ou clamidiose, que neles vai causar diarreia e uma
um problema ocular e na gente vai acabar causando um problema respiratório. E nos mamíferos, que possuem a maior carga de agentes etiológicos, vão ser bactérias, vírus, fungos e protozoários. A gente encontrou que os furões vão ser responsáveis por transmitir influenzas, raiva, listerose e zoonoses micóticas. E os macacos podem ser reservatórios animais de febre amarela e raiva. Pode passar. E nos invertebrados, a gente tem dois casos muito recorrentes no Brasil, que é a abelha africanizada Apis mellifera, que foi introduzida no Brasil no século XIX para agricultura e acabou se adaptando muito bem a áreas rurais e urbanas, proporcionando acidentes com humanos, que podem levar a casos de anafilaxia grave. E os mosquitos egípcios também, que se dispersou da África para todo o hemisfério ocidental no século XVII, sendo considerado um vetor cosmotropical, causador de dengue, doença viral grave que pode levar a óbito. E aí, pode passar também. Ainda nos resultados, a gente entendeu que a erradicação imediata de espécies exóticas não é a primeira opção na intenção de reduzir os seus impactos no Brasil, onde o Ministério da Saúde propõe normas para cada caso de combate apresentado. No entanto, até que se encontre uma forma de combate e ou tratamento, prejuízos podem ocorrer, afetando tanto a economia quanto comprometendo várias vidas, como é o caso da dengue, que a gente, como combate, a gente visa a impedir o mosquito de se reproduzir. E aí, as espécies silvestres exóticas, a gente entendeu com o trabalho que as espécies silvestres exóticas devem ser tratadas com muita responsabilidade, tanto pela sociedade na compra dos animais, como pelos órgãos governamentais, quanto à fiscalização da comercialização e introdução pelo risco das zoonoses. Na saúde pública, a prevenção e o controle são mais eficazes no caso da contenção, para gerenciar os problemas de tratamento de patógenos, afetando tanto a população como o sistema de saúde, como veio ocorrendo com a pandemia de Covid-19 ocasionada pelo SARS-CoV-2. E aí, as referências estão disponíveis no QR Code abaixo e eu me disponibilizo para perguntas. Parabéns, Bruno, pela apresentação. Eu gostaria de saber se uma das colegas quer fazer a arguição desse trabalho. Eu queria perguntar para ele, Bruno, parabéns, certo, pela sua apresentação. O que você acha, como você colocou aí, que o Ministério, né, da Saúde não recomenda a erradicação, né, das espécies? Que apontamentos, que soluções poderiam ser feitas, no teu entendimento, para que minimizasse, né, essas ocorrências? O que poderia ser feito? Durante a pesquisa, a gente entendeu muito bem que cada caso é um caso. Então, o modo que a gente trata a abelha, a Apis mellifera, a gente não vai tratar o mosquito, né? Então, por exemplo, para o mosquito, a gente está visando a impedir que ele se reproduza, então evitando água parada de maneira geral. Só que em algumas espécies esse controle é muito complicado, porque se a gente for introduzir, por exemplo, um predador natural dela ali no ambiente, pode ser que aquele predador acabe virando uma praga também, e aí só vai piorar a situação. Então, eu não posso dizer de maneira geral como se combate esse tipo de infestações. Da maior parte, a gente só pode conscientizar o público para não estar criando animais silvestres e escolher cada caso com bastante estudo. Perfeito. Obrigada. Eu acho que é isso mesmo, né? Deixar que o ambiente se organize, não ficar fazendo intervenções querendo ajustar o ambiente, né? Acho que isso é o pior. Assim, a cadeia, ela tende a se equilibrar sozinha, né? O homem é quem acaba interferindo. Então, eu lhe parabenizo pela apresentação. Eu acho que a gente já pode ir para o próximo trabalho. Você quer falar alguma coisa, Isabela? Não, estou satisfeita, professora, com o questionamento de vocês. Está ótimo. Então, vamos para o próximo. Nosso próximo trabalho é Mulheres e Uso de Drogas, Assistência Intersetorial antes e durante a pandemia. Isso, vai ser apresentado por Cleide Maria Batista Rodrigues.
Então, conduza, por favor, Isabela. Boa tarde, pessoal. Eu acho que eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Isabela Farias, eu sou biomédica, formada pela UFPE, sou mestre em Ciências da Saúde, formada pela UPE, e atualmente faço doutorado também na UPE, no Programa de Ciências da Saúde. Então, vamos iniciar a apresentação agora de Cleide Maria, né? O título do trabalho dela é Mulheres e Uso de Drogas, Assistência Intersetorial antes e durante a pandemia. Cleide, eu gostaria que você falasse para a gente testar seu microfone e ver se está tudo ok. Boa tarde. Pronto, estou escutando perfeitamente. Taline, né, isso vai compartilhar a tela aqui para que você dê início à sua apresentação. Certo. Então, mulheres usuárias de drogas, né, assistência intersetorial antes, né, e durante a pandemia, vem de uma experiência que eu tenho, né, de trabalho no CISAM, e aí a gente traz uma discussão importante, que é justamente com a criação da RAPS, né, a Rede de Atenção Psicossocial, com a portaria 388 de 2011, ela institui que o cuidado às pessoas, né, usuárias de drogas, transtorno, né, e nesse meu recorte, a mulher, elas devem ser tratadas, né, e cuidadas nos pontos de urgência e emergência, leitos integrais, né, considerando a sua singularidade. E aí, o objetivo do trabalho é apresentar exatamente o protocolo, né, que a gente vem instituindo dentro da maternidade do CISAM, em relação ao cuidado a essas mulheres, né? Pode passar. Primeiro, a gente constata que há uma falta, né, de habilidade, há uma falta de, às vezes, até de conhecimento, né, que dificulta esse cuidado integral, intersetorial e interdisciplinar. Muitos profissionais não conhecem a rede de atenção psicossocial, né? E na pandemia, essas questões elas ficaram bem evidentes. Por quê? A questão social, né? O nível de desigualdade social, a mulher em situação de rua, né? Muitas vezes essas mulheres usuárias de drogas, elas vêm de uma cena de uso, elas vêm sob efeito, e aí quando a gente se depara com essa realidade, ela chega em situação que muitas vezes não consegue entender, né, o momento do parto, aquilo que ela está vivenciando, e aí, por outro lado, também a gente percebe que há uma falta, né, muitas vezes de habilidade e até mesmo de poder articular, né, alguns cuidados que a gente recomenda que são cuidados interessantes, né, por exemplo, em relação à questão do suporte medicamentoso, né, para poder suportar a abstinência, né. Muitas dessas mulheres, elas saem da maternidade, fazem evasão, né, porque não suportam ficar, às vezes deixam seus bebês, né, e existe também todo um estigma dentro dessa questão, né, que perpassa preconceito, a própria situação de vulnerabilidade. Então, a ideia da gente trabalhar, né, esse protocolo e, sobretudo, na pandemia, foi exatamente para instituir essa linha de cuidado, e aí está se articulando também com outros serviços da rede, né, como os próprios CAPSes, com Centro Pop, com Atitude. Então, a importância da gente mostrar que esse trabalho ele também é de base intersetorial, porque a gente, na maternidade, por si só, a gente não dá conta dessa realidade. E muitas vezes a gente precisa sensibilizar, né, os nossos pares. Às vezes aquela mulher ela tem alta clínica, mas ela não tem condições de ter alta social, porque a gente precisa articular, às vezes, um abrigamento, a gente precisa trabalhar na perspectiva de respeitar também o direito dela de ser mãe, né?
trabalhar, às vezes, com a família, às vezes não tem essa família, às vezes com a maternagem, com o nascimento, algumas delas até demonstram o desejo de fazer um tratamento, mas sozinhas não conseguem. Então, a importância da gente publicizar essa realidade, né, nas maternidades e pensar em linha de cuidados que realmente sejam não punitivas, né, mas que sejam singulares para acolher, né, e tentar instituir políticas públicas que possam ajudar também na questão desse manejo, né? Então, o objetivo nosso com essa experiência é mostrar que também, né, que no caso essa experiência é da maternidade do CISAM, a gente vem trabalhando nessa perspectiva, né, de construir um protocolo interno que a gente está chamando de atenção à crise, desde o acolhimento dessas mulheres, né, e o manejo também com os profissionais internamente para que a gente possa ter melhor condição de habilitar para esse cuidado. Então, já indo para as considerações finais, o que a gente chama atenção, né, é que as maternidades elas precisam investir em ações que possibilitem um cuidado integral, que se articulem de forma intersetorial com os serviços da rede de saúde e assistência social, para potencializar estratégias de cuidado que atendam singularmente as mulheres usuárias de drogas, possibilitando a redução, né, o agravamento das complicações da saúde acarretada pelo uso de drogas, tanto para a mulher como para o recém-nascido, né? E, sobretudo, na questão de se trabalhar na política de redução de danos. É isso. Certo, Cleide, muito obrigada pela sua apresentação, parabéns pelo seu trabalho. É um tema realmente muito relevante, né? Um tema de muita importância, e agora, no período que a gente está vivendo de pandemia, a gente sabe que essa questão que você trouxe para a gente, da questão social, ela tem sido muito forte, né? Então, as pessoas realmente estão sentindo mais ainda, né? Mais do que já sentia essa questão social, a gente vê essa desigualdade muito mais exacerbada durante essa pandemia. E aí, aqui você colocou como o seu objetivo, né, descrever a construção de um protocolo interno. E aí você falou também na sua descrição de experiência, você falou sobre a construção desse protocolo. Eu queria que você falasse de uma forma bem resumida, que a gente tem um tempo um pouco limitado, que você falasse um pouquinho sobre esse protocolo. Assim, a mulher ela chega, o que é que vocês fazem, como é que é feita essa assistência? Então, esse protocolo que a gente está instituindo é um protocolo de atenção à crise, né? Então, quando a gente vem trabalhando internamente para que, primeiro, haja um reconhecimento dos profissionais que esse cuidado ele tem que ser diferenciado, né? E aí, a gente instituiu um protocolo de medicação que já tinha na maternidade, mas se validou ele, porque muitas vezes essa mulher chega e ela precisa de uma medicação de suporte para abstinência, né? Às vezes ela chega e a gente precisa fazer uma pactuação de urgenciar no Ulisses, porque o Ulisses ainda é a nossa referência, né? O Hospital da Tamarineira, urgenciar e voltar para a maternidade. Então, são protocolos que a gente utiliza, né? Acolher, então, assim, chegar mais junto dessa mulher, ouvir a história dela, né? Isso é muito feito na perspectiva do serviço social e da psicologia, né? A gente faz essa escuta, mas também a gente percebe que a gente precisa avançar muito ainda, né? Porque ainda tem profissionais que não conseguem entender essa singularidade. Então, a gente também está trabalhando dentro da maternidade a instituir uma sensibilização, uma capacitação, para que as pessoas possam, os profissionais, terem um olhar mais diferenciado para essa questão. Entende? Eu acho que isso que você trouxe é essencial, eu concordo assim 100%. E eu acredito que com a sua experiência você tem total controle, total propriedade, né, para falar sobre isso, essa questão de que realmente é necessário que os profissionais eles entendam, eles sejam bem treinados para saberem lidar com a situação dessas mulheres que chegam nessas situações. Uma última dúvida, que é mais uma questão de curiosidade mesmo. Você notou muita diferença
comparando pré-pandemia e agora durante a pandemia, com relação à situação, vamos dizer assim, que essas mulheres estão chegando? Então, houve um aumento, né, dos casos de mulheres que chegam, porque é muito comum elas chegarem, às vezes, ainda sem estar no tempo o tempo certo da gestação, termina por conta do uso abusivo da droga. Muitas vezes elas chegam ainda sem cumprir o tempo ideal, né, bebês prematuros, e aí na pandemia a gente percebeu que houve um aumento desse sofrimento também, né, uma incidência maior de mulheres, principalmente mulheres em situação de rua, população de rua, né? Ao mesmo tempo que a gente percebeu também que houve uma maior rede de solidariedade. Mesmo na pandemia, a assistência ela conseguiu também chegar mais junto dessas mulheres, né? Por exemplo, as articulações com as unidades de acolhimento, as UAS, as articulações com os centros POP, que é os centros de referência à população de rua. Então, a gente percebeu também que, de alguma forma, a assistência ela ficou mais fortalecida para esse cuidado, né? Mas o aumento, com certeza, ele é bem visível das situações de vulnerabilidade dessas mulheres. Certo, está ótimo, Cleide. Eu acho que você respondeu muito bem. Parabéns novamente pelo seu trabalho. É um trabalho que eu, particularmente, tenho uma admiração muito grande, porque realmente é uma questão muito delicada o que vocês fazem, todo esse suporte que vocês dão. Então, parabéns novamente pelo seu trabalho. E é isso, vamos passar para o próximo agora. Obrigada. É isso aí, vamos dar continuidade. Então, nós temos ainda agora o próximo trabalho, que vai ser apresentado por Larissa de Lima Ferreira, e ele tem como título Variações da imunização contra a influenza trivalente entre 2019 e 2020. Isso, sou eu que vou avaliar ele também. Tá certo, um Larissa está aí. Já está pronta, Larissa? Larissa, você precisa ativar o seu microfone. Eu estou vendo aqui que você não está com o microfone ativo. Então, ativa ele para a gente dar início à sua apresentação. Se você estiver tendo alguma dificuldade, Larissa, avisa para a gente pelo chat que a gente passa para a próxima apresentação e quando você conseguir resolver, a gente volta para você. Larissa, você está como ouvinte. Como ouvinte. Ela tem que entrar e sair e entrar como microfone. Com microfone. Ela também pode tentar clicar nesse telefonezinho que fica na parte inferior da tela, porque ele vai desativar o áudio. Quando ativar novamente, ela vai ter a opção de entrar como microfone. Isso, pronto, perfeito. Ela vai conseguir. Isso mesmo, Clique, Larissa, nesse telefone do meio aqui. Você desativa o áudio e você ativa novamente com o microfone, por favor. Pronto, agora você ativa o microfone, Larissa. Já está aparecendo aqui para a gente seu microfone vermelhinho, aí ativa ele. Agora vocês me escutam. Boa tarde. Sim, a gente está escutando. Então vamos lá, Larissa, você vai iniciar a apresentação do seu trabalho. Taline vai colocar na tela e aí você pode iniciar, tá? Ok. Boa tarde, meu nome é Larissa. Vou apresentar o trabalho intitulado Variações da imunização contra a influenza trivalente entre 2019 e 2020, de coautoria de Aline Rodrigues Cavalcante, Vitória Araújo e Tatiana Montenegro. Bom, o Programa Nacional de Imunização ele é decisório desde a sua criação. Ele é muito importante para a erradicação de doenças, controle e redução das mesmas aqui no Brasil. O Sistema Único de Saúde ele oferta mais de 19 tipos de vacinas para mais de 20 tipos diferentes de doença. E nessas vacinas estão inclusas a influenza trivalente. A influenza trivalente ela reduz níveis de intervenções, complicações e mortes causadas pelo vírus da influenza no público-alvo de vacina, que são os indígenas, crianças, idosos, servidores públicos, profissionais de saúde e imunodeprimidos. Durante a pandemia da Covid-19, houve um aumento da demanda
e um aumento de carga dos sistemas de saúde, que junto com o distanciamento social, houve a descontinuidade da aplicação de vacinas rotineiras e de campanha. Então, o objetivo da pesquisa é analisar e comparar dados da imunização contra a influenza trivalente em Pernambuco nos anos de 2019 e 2020. Foi uma pesquisa de tipo ecológica, feita através do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização. Foram feitas filtragens em campanhas indiscriminadas de vacinação contra a influenza dos meses de janeiro a julho de 2019 e 2020, em 143 municípios de Pernambuco. A análise foi feita no Microsoft Excel. Desce, por favor. Bom, feita a análise, houve um aumento de 10% nas imunizações no ano de 2020. Contudo, quando a gente diferencia as doses em dose única, primeira dose e segunda dose, houve uma diminuição de 24% das primeiras e segundas doses e um aumento de 15% nas doses únicas. A grande importância dessas primeiras e segundas doses é que são feitas em crianças menores de 8 anos. Numa análise feita nos meses de abril a maio, que geralmente são quando são feitas as campanhas de vacinação, houve 31% a mais de vacinações feitas em 2019 do que esse ano. Mas, como a campanha esse ano foi adiantada para o mês de março, esse ano teve um aumento de 98,5% das vacinações no mês de março em comparação ao ano passado. Então, a gente percebe que, apesar do isolamento social e distanciamento ser totalmente necessário para a gente evitar a disseminação do vírus, a descontinuidade da vacinação pode provocar surto de doenças evitáveis por vacina. Esse ano, houve o grande planejamento dos drive-thrus de vacina para ter a vacinação da população. Contudo, nem toda a população foi alcançada através desses drive-thrus. Então, seria necessário um planejamento estratégico maior dos gestores de estratégias de saúde da família para ter uma busca ativa mais intensa, até domiciliar, se fosse possível, com o objetivo de proteger, prevenir e manter a saúde da população e, através das normas de biossegurança já implementadas durante a pandemia, talvez fossem possíveis essas novas estratégias de planejamento e de busca ativa. É isso. Obrigada. Tá ótimo, Larissa. Parabéns pela sua apresentação. Gostei muito da forma que você organizou seu banner, você não trouxe muito texto, você colocou esquemas e aí você foi falando, gostei bastante dessa forma e você mostrou bastante domínio do assunto. Na sua tabela, eu vi que você colocou aqui a comparação, né, entre a aplicação de doses da vacina nos meses de janeiro a julho de 2019 e 2020. Então, você fez essa análise e aqui a gente vê, quando a gente olha para a dose única, a gente vê que em 2020 o número total foi maior, não é isso? Exatamente. Ao que você atribui isso? Por que você acha que teve esse aumento? Eu acho que houve uma busca muito grande das populações que não precisam da primeira e da segunda dose, que são os profissionais de saúde, os idosos, os servidores públicos imunodeprimidos, porque há o grande medo do coronavírus, né? E, inclusive, foi uma estratégia muito ampliada esse ano das campanhas de vacinação. Tanto que a gente vê em comparação que evitaram tirar as suas crianças de casa para fazer o drive-thru. Por isso que houve a diminuição das primeiras e segundas doses. Eu acho que o aumento da dose única foi feito disso, pelo medo em si. Pronto, eu concordo com você, eu concordo que teve também uma questão de política, né? Então, assim, foi mais disseminada a informação sobre essa questão da importância da vacinação. Eu acho que esse ano foi maior essa política de informações, foi maior esse ano do que no ano passado. E eu concordo com você que eu acredito que foi por conta, sim, dessa questão do medo, né, da Covid-19. E você respondeu a pergunta outra que eu ia fazer com relação à dose 1 e dose 2. Então, para mim é isso. Eu gostei muito do seu trabalho, Larissa. Eu gostei da forma que você trouxe. É um trabalho extremamente relevante, porque a gente precisa saber como é que está o comportamento da população frente às vacinas, principalmente agora no momento que a gente está esperando uma vacina nova, né? A gente está aí nessa ansiedade, vamos dizer assim, por uma vacina nova. Então, eu acho que as políticas de
implementação dessas vacinas são extremamente importantes para a população como um todo. Principalmente agora que a gente está tendo muito movimento anti-vacina também, então é importante que a gente continue discutindo sobre isso para que as pessoas não tenham aversão às vacinas que são essenciais, né? A gente sabe. Então é isso, Larissa, o que eu tinha para lhe perguntar era isso. Parabéns novamente pelo seu trabalho. Obrigada. Obrigada. Parabéns, Larissa, e a gente passa para o próximo trabalho, que vai ser apresentado por Maria da Soledade Rolim do Nascimento, a atuação do NASF-AB no cuidado com os trabalhadores da atenção básica. Boa tarde a todos, estão me ouvindo? Bem, muito bem. Boa tarde a todos, o meu nome é Maria da Soledade Rolim, eu sou fonoaudióloga do NASF, do Núcleo Ampliado de Saúde da Família, estou representando a equipe NASF 2.3, Prefeitura da cidade do Recife, trazendo o trabalho e atuação do NASF-AB no cuidado com os profissionais da atenção básica. Então, só para contextualizar, o NASF foi criado em 2008, através de uma portaria ministerial, para ampliar o escopo de atuação das equipes de saúde da família e as duas equipes atuarem em parceria, no território e também no contexto da atenção primária em saúde. Porém, Leonelli e colaboradores, eles ressaltam que esse nível, que a atenção primária de saúde, ela tem um potencial de risco de estresse para os trabalhadores. Eles relatam que com 1 ano de exercício profissional, os profissionais tendem a apresentar sintomas de estresse, especificamente mais as mulheres e profissionais da categoria de enfermagem e agentes comunitários de saúde. E a pandemia do novo coronavírus, ela mudou completamente os processos de trabalho, foi uma mudança abrupta e ocasionou ainda mais questões de saúde, de problemas de saúde para todos os níveis de atenção e para nós, profissionais de saúde. Então, o nosso objetivo como equipe de apoio à saúde da família foi justamente realizar uma escuta qualificada e humanizada junto aos profissionais das equipes de saúde da família nessa linha de frente, para identificar possíveis sinais de estresse ocupacional e proporcionar o cuidado desses trabalhadores através das práticas integrativas e complementares, as PICs. Pode passar. Então, a nossa equipe NASF-AB desenvolveu esse trabalho numa equipe de saúde da família da microárea do Distrito Sanitário 2. Primeiramente, todos os profissionais da equipe fizeram escuta humanizada para identificar essas demandas dos trabalhadores. Notamos que houve uma quantidade expressiva de narrativas desses profissionais com queixas de estresse e sintomas ansiosos desse momento pandêmico. E, diante disso, nós propusemos uma intervenção de cuidado com base nas PICs, nas práticas integrativas. Duas profissionais que têm a formação, elas fizeram um planejamento desse cuidado. Já Carvalho e Nóbrega, eles definem as PICs como práticas que estimulam o desenvolvimento do vínculo e integração do ser humano com o meio em que vive, embasadas na medicina tradicional chinesa. E nós, como equipe NASF, também temos possibilidade de formação nas PICs também. As duas práticas de intervenção do cuidado junto aos trabalhadores foram a auriculoterapia e a automassagem com o relaxamento cervical. A profissional que aplicou a auriculoterapia fez um protocolo de 7 consultas e os principais pontos trabalhados pelas queixas dos trabalhadores da saúde da família foram xemen, rim, neurastenia, ansiedade e coração. A automassagem foi ofertada em livre demanda, cada um permanecia seguindo as orientações da fisioterapeuta pelo tempo que desejasse, e a maioria dos profissionais que aceitaram a intervenção foram do sexo feminino, da categoria dos agentes comunitários e dos enfermeiros. Os homens demonstraram um pouco mais de resistência a aderir à nossa proposta. Como considerações, nós concluímos que os profissionais que aceitaram a proposta do cuidado trouxeram narrativas que falavam que se sentiam amparados, que se sentiam cuidados nesse momento tão crítico e que melhoraram em alguns aspectos de sua qualidade de vida, como o sono, por exemplo. Seguimos na linha de cuidando de quem cuida, porque durante essa pandemia, quem cuida dos profissionais que estão lá na linha de frente? Então, nós, como profissionais de saúde também, chegamos junto nessa questão até de empatia com os nossos colegas da equipe de saúde da família, e isso fortaleceu o nosso vínculo de equipes NASF e equipe de saúde da família. Então, as referências e muito obrigada. Parabéns. Obrigada a você, não é? Gerane vai fazer a avaliação. Eu queria parabenizar, né, pela temática escolhida, é algo que, de fato, a gente precisa trabalhar muito, essas práticas, né,
integrativas, e vocês conseguiram, mesmo nesse contexto da pandemia, está proporcionando isso, né, para os profissionais. É uma pena que nem todos, né, fazem a adesão à participação, né, a gente tem isso sempre. A gente incluiu também os profissionais de serviços gerais e os técnicos administrativos da equipe, mas como eu falei, os homens apresentaram maior resistência de fazer a adesão. De participar, né? Vocês conseguiram quantos profissionais que participaram? Dessa equipe, seriam 23 entre profissionais técnicos e outros atores, seriam 23. A gente só conseguiu adesão de 14. Mas foi uma adesão boa, né? Dentre esse número todo, né? Acho que foi uma adesão boa. Essa automassagem, eles mesmos, uns realizavam com os outros? A fisioterapeuta, ela orientava como você se massagear, você próprio se massagear. Então, eles permaneciam o tempo que eles achavam necessário e, no final, ela colocava um relaxamento cervical para cada um, personalizado. Perfeito. E, assim, na tua experiência, qual a importância dessa escuta ativa, né, humanizada, entre a equipe, né? O porquê de escutar, né? Qual o papel? Isso. A escuta, ela faz total diferença na formação do vínculo. E muitas vezes nós, profissionais da mesma estratégia, às vezes podemos estar separados com a falta de uma escuta de qualidade. Então, nesse momento de pandemia, que todos nós, NASF, equipe de saúde da família, estamos, né, no mesmo cenário crítico de uma questão sanitária mesmo, o importante é nos darmos as mãos nesse momento para que não exista essa distinção, equipe A, equipe B, equipe C, que todos possamos trabalhar juntos, fortalecendo a atenção primária, no caso. Perfeito, assim, eu parabenizo vocês e estimulo que vocês deem continuidade, porque você viu que mesmo com 7 consultas, um período pequeno, e nem todos, vocês já viram, né, o resultado de melhora, né, dessas pessoas, de relatos, né, de melhora da qualidade do sono, de diminuir a ansiedade, né, e isso é extremamente importante, a qualidade do trabalho. Para que ele possa cuidar da população, ele precisa também estar bem, né, se sentir bem para isso. Então, assim, muito interessante o trabalho, deem continuidade, né, que vale, né, realmente a pena pelos relatos que vocês obtiveram, viu? Então, de parabéns. Obrigada. Obrigada também. Obrigada. É bom a gente ver que o serviço está vindo também, se interessando em fazer essa pesquisa a partir do seu cotidiano. Muito obrigada. Então, vamos para o nosso próximo trabalho, que é de... A minha letra está pequena aqui. É de Adson Lenner José Souza da Silva. Ele vai apresentar um trabalho com o título Imunologia Manual em um Hospital Público do Recife. Relato de experiência. Adson, está disponível, o microfone pronto, tudo certo? Pode começar. Boa tarde, me chamo Adson Lenner e vou apresentar o trabalho titulado Imunologia Manual em um Hospital Público do Recife, um relato de experiência. As técnicas de imunologia manual, com o passar dos tempos, foram substituídas pela automação, porém, algumas delas permanecem com força por não terem um substituto na mesma, além de que algumas dosagens automatizadas ainda necessitam de uma preparação manual antes de serem executadas nos equipamentos. No Laboratório Central do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, UOC, permaneceram na rotina da imunologia manual os exames de VDRL, Waller-Rose, dosagem de tacrolimus, sirolimus e metotrexato, que é o MTX. Temos como objetivo relatar a experiência de um discente da graduação de biomedicina executando o estágio extracurricular em um hospital público da cidade do Recife, no setor da imunologia. Como descrição da experiência, no laboratório fazemos os exames totalmente manuais, que são o VDRL e o Waller-Rose, e umas dosagens que são manuais, um preparo manual e outra parte automatizada, que são as dosagens de FK, sirolimus e o MTX. Como técnicas, utilizamos para o VDRL a floculação, que é um teste não treponêmico que vai auxiliar no diagnóstico da sífilis. Para o Waller-Rose, utilizamos a aglutinação, que é um teste confirmatório de artrite reumatoide, e
Para as dosagens, temos as dosagens de FK, que é o tacrolimus, e o sirolimus, que são medicações utilizadas para pacientes que fazem transplantes para que não ocorra a rejeição daquele órgão. E o methotrexato, que é o MTX, são dosagens também feitas que, através de essa dosagem desse methotrexato, é um quimioterápico, na verdade, ele é um quimioterápico que recebemos essas amostras lá no Oswaldo Cruz de outros hospitais e fazemos a dosagem lá. E como a nível de informação, só paramos de acompanhar aquele paciente, basicamente, quando vemos que zerou, de fato, esse methotrexato na corrente sanguínea dele. Como considerações finais, temos a passagem de um discente de biomedicina no setor da imunologia é de grande relevância para o mesmo aprimorar seus conhecimentos na prática e realizar a aquisição de experiências através de momentos únicos numa rotina laboratorial. Aqui ao lado tem as referências, como vocês podem ver. Obrigado e estou à disposição. Isabela, você é avaliadora, né? Isso mesmo. Parabéns, Adson, pela sua apresentação. Fico muito feliz aqui em avaliar o trabalho de um biomédico, né? De um estudante, no caso de biomedicina. Eu, como biomédica, então, fico muito feliz em analisar, avaliar o seu trabalho aqui. Eu queria te perguntar, Adson, com relação à sua experiência, a experiência que você teve no laboratório, qual foi desses testes aqui que você sentiu mais dificuldade na hora de fazer, na hora de desempenhar? Porque ele tem mais etapas de ser feito. O tacrolimus, geralmente a gente homogeneiza a amostra, passa no agitador e bota na microcentrífuga. Só que o sirolimus tem que ter um aquecimento ainda antes de ser colocado na microcentrífuga. Certo. Então, essa questão desses exames serem manuais, ainda em alguns laboratórios de fato ainda acontece. Nas redes privadas, no caso, é mais comum que seja feito pelos equipamentos, já é muito automatizado, até por conta da demanda mesmo. Mas a gente ainda tem principalmente o VDRL, né, ele sendo muito utilizado de forma manual. Lá vocês fazem a titulação também? Fazemos. Quando dá positivo, a gente faz a titulação. Pronto, ótimo. Não, é muito bom e assim, você pode ter certeza absoluta que essa experiência que você teve nesse laboratório de imunologia, com certeza foi muito boa para a sua vida profissional. Mesmo quando você for trabalhar em alguns laboratórios que todos esses exames já sejam feitos de forma automatizada, a sua interpretação com relação aos resultados que o equipamento vai liberar já vão ser diferentes, porque você tem uma noção de como é feito manualmente e de como interpretar esses resultados. Eu gostei bastante também da forma que você montou o seu banner, tá? Essa parte de descrição da experiência, eu adorei que você colocou um esqueminha e você se mostrou muito seguro na hora de falar sobre os testes. Então, minhas considerações foram essas, Adson, parabéns novamente. E eu aconselho que o quanto você puder ter de experiência em laboratórios, antes de se formar, no caso, você tenha, porque assim, vai ser muito bom, vai ser muito enriquecedor para a sua carreira de biomédico. Obrigado. Então, obrigada, Adson. Nós vamos para o próximo trabalho, que é um trabalho que será apresentado por Rayane Pereira de Araújo, aspectos fisiopatológicos da interação diabetes mellitus e Covid-19. Isso. Vamos lá. Pode começar. Já está pronta com seu microfone, tudo certinho, Rayane? Rayane, aperta para ativar o seu microfone, que ele está vermelhinho aqui para a gente. Consegue me ouvir? Pronto, agora sim. Pode iniciar. Boa tarde a todos. Meu nome é Rayane Pereira de Araújo. Sou estudante do 4º período de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco e venho trazer para vocês uma revisão da literatura sobre aspectos fisiopatológicos da interação diabetes mellitus e Covid-19. Esse trabalho foi orientado pelo professor Dr. Ricardo Eugênio. Então, diabetes mellitus é um grupo de distúrbios metabólicos caracterizados por hiperglicemia resultantes de defeitos na secreção
ou ação da insulina. Pacientes com diabetes têm um risco aumentado de complicações graves, incluindo a síndrome de desconforto respiratório agudo, SDRA, e falência de múltiplos órgãos. Em geral, pessoas com todas as formas de diabetes apresentam um risco aumentado de infecção, devido a defeitos na imunidade inata, que afetam a fagocitose, a quimiotaxia de neutrófilos e a imunidade mediada por células. No entanto, a alta frequência de diabetes em casos graves de Covid-19 pode refletir a uma maior prevalência de diabetes mellitus tipo 2 e em pessoas mais velhas. Além disso, o Covid-19 pode levar ao agravamento da resistência à insulina em pessoas com diabetes mellitus tipo 1 e 2, especialmente em pacientes obesos, que têm algum componente na resistência ou deficiência absoluta de insulina. Então, o objetivo do meu trabalho é analisar os aspectos da fisiopatologia da diabetes mellitus em pacientes com Covid-19. Então, foi realizada uma busca nas plataformas PubMed, Medline, Cielo, ScienceDirect e Periódico CAPES, utilizando os descritores infecção por coronavírus, diabetes mellitus e complicações. E eu selecionei 15 artigos no período de 10 e 28 de agosto de 2020, a fim de utilizar os artigos mais atuais. Então, o sistema imunológico inato é a primeira linha de defesa contra o SARS-CoV-2 e ele vai estar comprometido em pacientes com diabetes mellitus não controlado. Além disso, o diabetes mellitus é um estado pró-inflamatório caracterizado por resposta inadequada e exagerada de citocinas. E muitos artigos descreveram que em pacientes com Covid-19, os níveis séricos de interleucina 6, proteína C reativa e ferritina foram maiores significativamente em pacientes com Covid do que aqueles em pacientes com diabetes mellitus, do que aqueles sem diabetes. E isso vai sugerir que pessoas com diabetes são mais suscetíveis a uma tempestade inflamatória de citocinas, levando eventualmente a síndrome do desconforto respiratório agudo, choque e rápida deteriorização do Covid-19. Além disso, o diabetes mellitus está associado à redução da expressão da enzima conversora de angiotensina 2, o ACE2. E ela vai ser uma enzima amplamente expressa nos pulmões. Assim, quando há uma baixa na expressão de ACE2 no diabetes mellitus, isso pode explicar que há um aumento da incidência de lesão pulmonar grave e SDRA com o Covid-19. E foi relatado em diversos artigos que a ACE2 é amplamente expresso em vários sistemas, como coração, rins, pulmões e cérebro. Isso pode explicar o motivo pelo qual os pacientes com Covid-19 morreram de falência de múltiplos órgãos. Portanto, concluo dizendo que o diabetes mellitus pode ser considerado, sim, um fator de risco para o resultado da pneumonia SARS-CoV-2 e a atenção deve ser mais intensa aos pacientes com diabetes em caso de rápida deteriorização. Além disso, deve ser direcionado a um bom controle glicêmico, pois isso ajudaria a impulsionar o sistema imunológico inato. E essas são as minhas referências. Certo, vamos lá. Parabéns pela apresentação, Rayane. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Eu achei muito interessante o seu tema, tá? Porque Covid-19 é um assunto que a gente sabe, né, que é extremamente atual e muito relevante. E essa questão da interação de diabetes mellitus e Covid-19, eu vi aqui nas suas referências que tem bastante coisa. Então, o pessoal, assim, tá estudando muito isso agora, porque primeiro começaram estudando a questão da obesidade, né? Pacientes com obesidade que tiveram Covid e viram as complicações que eram muito piores, realmente eram muito mais severas, e agora estão estudando bastante essa questão de pacientes com diabetes. Eu queria que você explicasse aqui nos seus resultados, quando você fala assim, o sistema imunológico inato, a primeira linha de defesa contra o SARS-CoV-2, está comprometido em pacientes com diabetes mellitus não controlado. Eu queria que você explicasse um pouquinho por que esse sistema imunológico inato está comprometido nesses pacientes. Então, exatamente porque quando a pessoa é portadora de diabetes mellitus, ela vai ter uma diminuição da sua linha de defesa.
Então, quando ela não tem o controle glicêmico, isso vai dificultar, entendeu? Certo. É uma série de moléculas, né, que estão envolvidas, e aí o paciente ele já vive num estado inflamatório crônico, realmente, e isso faz com que haja uma dificuldade do sistema imunológico reagir frente a infecções de diferentes tipos, né? Como você falou aqui, não é só com relação à Covid-19. É uma coisa que eu queria que você tivesse um pouco de cuidado, Rayane, é aqui na sua conclusão que você fala que a questão do ACE2 é amplamente expressa em vários sistemas e órgãos, o que pode fornecer uma explicação para o motivo pelo qual alguns pacientes com Covid-19 morreram de falência de múltiplos órgãos. Então, é bom ter cuidado na hora que a gente conclui algo assim, com uma informação, com uma afirmação, na verdade, muito forte. Então, eu acho que você, quando for escrever essas conclusões, você deixe um pouco mais aberto, porque senão você deixa aquilo ali como se fosse uma certeza absoluta e a gente sabe que não é. A gente sabe que ainda está em estudo, né? A gente tem essa questão realmente da CE2 e a gente não tem ainda certeza absoluta de nada. Então, é só realmente a forma que você escreveu aqui, você poderia ter falado de uma forma mais leve e não tão agressiva, vamos dizer assim. Ainda com relação aos seus resultados, você colocou aqui que sendo descrito que em pacientes com Covid-19, em que os níveis séricos de interleucina 6, proteína C reativa e ferritina foram significantemente maiores em pacientes com diabetes mellitus do que nos pacientes sem diabetes mellitus. Você viu isso na literatura? Como é que foi isso? Me conta. Sim. Eu encontrei essa informação em 5 artigos. E daí eu fiz a síntese e coloquei no resumo. Diretamente relacionado com diabetes? Sim. Porque o que é sabido é que realmente os pacientes com Covid, eles têm níveis altíssimos de interleucinas, entre elas 6, PCR, né, que é marcador inflamatório, e a ferritina. Mas eu não sabia dessa informação que é diretamente relacionado com pacientes com diabetes mellitus. Então, a informação para mim é nova e eu achei bem relevante. Achei interessante a forma que você abordou e quero parabenizar novamente pelo seu trabalho. Essas considerações que eu faço realmente são para seus trabalhos futuros, né? Que a gente faz considerações para que vocês continuem melhorando com relação aos trabalhos. E é isso, minhas considerações são essas. Parabéns novamente, obrigada. Muito obrigada também. Então, obrigada, e vamos agora ao nosso penúltimo trabalho da tarde, que é de Cleide Maria Batista Rodrigues, o CAPS e o território. O vírus não paralisou nossa resistência. Por favor, Cleide, fique à vontade. Boa tarde, mais uma vez. Me ouvindo? Sim, Cleide, estamos ouvindo bem. Pode começar. Pronto, então, né? Falta botar aí na tela. Esse trabalho, né? O CAPS e o território, o vírus não paralisou nossa resistência. Ele foi pensado, né, para dar visibilidade ao trabalho no CAPS, porque quando a gente se deparou, né, com a pandemia, né, para quem não conhece os CAPS, né, são os Centros de Atenção Psicossocial, e eles tiveram as suas rotinas alteradas, né, com a chegada da Covid-19. Nos impactou porque, como estava sendo dito, né, era achado como se fosse uma gripezinha, na realidade não era, né, uma dizimação de mais de 20 mil vidas, e a pandemia, ela potencializou a fragilidade do sistema capitalista de produção, ela trouxe a questão social extremamente em evidência, e esses impactos, eles foram profundos na vida dos usuários, né, com transtorno, álcool e outras drogas, ou seja, a população que a gente atende no CAPS, porque eles estavam mais vulneráveis, né? A pessoa usuária de drogas, por si só, ela já começava a fazer parte do grupo de risco da vulnerabilidade pelas questões clínicas que apresentavam, e a gente sentiu essa necessidade de dar visibilidade ao trabalho do CAPS, porque também eram sempre dito para a gente que nós não éramos linha de frente, né? E com isso, os recursos,
equipamentos de proteção demoraram a chegar para os CAPs, né? Então, a gente precisou sinalizar, né, para os nossos gestores que nós não estávamos de frente, mas eram serviços essenciais. E a pandemia, ela trouxe uma questão que mudou a lógica da rotina do CAPs. Porque os CAPs, né, para quem conhece CAPs, a gente trabalha com vínculo, com aperto de mão, com afeto, com grupos, né? E a pandemia, ela vinha ao contrário, pediu isolamento, distanciamento. Então, a primeira coisa que a gente fez foi montar um plano de ação estratégico mesmo, um planejamento, onde a gente contemplou as ações de cuidado com os usuários, né, que eram cuidados relacionados àqueles casos que tinham comorbidade, as pessoas em população de rua que a gente atende, né? Então, a gente direcionou o nosso plano para o cuidado, para os trabalhadores, porque a gente precisou também se acolher no momento da pandemia, né? Muitos dos nossos trabalhadores, eles também foram acometidos pelo vírus, né? Adoeceram, e aí a gente teve que montar uma estratégia de articulação com o território para dar conta desses casos, desses usuários, do cuidado aquelas pessoas com comorbidade. Então, a gente fez uma articulação intensa com a atenção básica, com o NASF, com o Centro POP. Então, o CAPS se voltou para o território. A gente intensificou a política de redução de danos, né? O CAPS trabalha também com um grupo de redutores de danos no território. Então, esse grupo também ficou fazendo as visitas domiciliares, né? Então, a gente mapeou os nossos usuários, fizemos teleatendimento, intensificamos o matriciamento e as articulações com a assistência, para dar conta dos usuários que a gente atendia e vivia em situação de rua. Fizemos também uma campanha, porque não chegavam máscara para os usuários, né? Então, a gente fez uma campanha de solidariedade e a gente conseguiu. Até hoje, a gente não tem deixado faltar máscara para os nossos usuários, né? A gente também teve um aumento significativo das crises. Então, as crises no CAPS-AD, tanto AD como transtorno, mas eu falo do lugar que eu trabalho, que é um CAPS-AD, a gente percebeu que houve um maior aumento dessas crises, né? O alcoolismo, uma grande incidência, o uso de drogas, a depressão. Então, a gente teve que montar uma estratégia para os atendimentos psiquiátricos, clínicos, e aí o CAPS, ele funcionou com a sua potência do que poderia ser feito. A única coisa que a gente não fez foi o trabalho de grupo. A gente não podia, porque os grupos são grandes, temos uma frequência grande, então a gente teve que espaçar também a ida dos usuários no CAPS, organizar atendimentos individuais, o teleatendimento, as visitas domiciliares. Então, assim, a gente mapeou. Uma coisa também bem importante é que a gente monitorou todos os nossos usuários nos hospitais de campanha, né? A gente teve 6 usuários que foram acometidos pelo vírus, dos quais 2 vieram a óbito. E aí a gente monitorou e fez toda essa articulação. A gente também intensificou o procedimento do SUS, né? A gente trabalhou também a contratualidade, pactuação com os usuários, o trabalho também com a família se intensificou. Quem trabalha no CAPS-AD sabe que os vínculos familiares são bem fragilizados. E aí, ao contrário, na pandemia, a gente percebeu que esses vínculos eles ficaram mais fortalecidos. A gente passou a contar com a maior participação dos familiares no CAPS, né? Então, isso também foi uma coisa importante para a gente, né? Esse trabalho também ele foi feito com o objetivo de também mostrar a importância do trabalho remoto. A gente, como eu falei para vocês, a gente teve no CAPS um grupo significativo de trabalhadores que adoeceram. E aí eles ficaram, uns se afastaram e outros eram um grupo de risco. Então, eles ficaram remoto durante 2 meses, né? Foi liberado o trabalho remoto pela prefeitura, hoje não mais, a gente já voltou a presencial, mas o trabalho remoto também foi bem significativo. As pessoas que estavam no trabalho remoto fizeram um trabalho muito eficiente, com o planejamento das atividades, com a articulação com o território, foi bem potente, né? E também, de alguma forma, esse trabalho mostra que é importante a gente garantir o nosso compromisso ético, né, político com o SUS,
o SUS foi que, na realidade, conseguiu dar conta, né, dessa pandemia, e na saúde mental não foi diferente, né? Então, esse trabalho também é para mostrar a importância do SUS e da saúde mental como uma linha de cuidado estratégico, né, para a população. Perfeito, Cleide. Obrigada, viu, pela sua apresentação. Você ainda vai falar as considerações finais? As considerações finais, o direcionamento da linha de cuidado no CAPS-AD junto aos usuários vinculados ao serviço e aqueles do território não esmoreceu, né, perante a pandemia. Diversos ajustes foram feitos a fim de que o cuidado aos usuários e usuárias fossem garantido. Enfrentamos o imediatismo, ressignificamos nossa clínica de modo crítico, compreendendo as refrações da questão social que se acirram num período de crise. Então, é isso. E aí estão parte das nossas referências. Obrigada, gente. Parabéns, tá certo, pelo trabalho. Eu achei muito interessante esse ressignificar, né, de vocês. Uma pena, né, não ter sido considerado como um grupo prioritário também, né, porque o paciente com as questões, né, de álcool, drogas, enfim, são pacientes também importantes e precisam, né, desse cuidado. Então, eu tinha algumas perguntas, mas muitas delas você respondeu na tua fala, né, a questão desses EPIs, a chegada desses EPIs, então o atraso, se tiveram profissionais contaminados, pacientes contaminados, precisaram fazer campanha para conseguir máscara, né, então, assim, uma coisa que é gritante a gente vê, né, ainda esses desajustes até que chegue de fato até onde todo mundo precisa os EPIs e os materiais necessários para se trabalhar. Mas, assim, mesmo diante disso, vocês ressignificaram, né? Foram em busca das ferramentas que tinham, né? Sim, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência com esses teleatendimentos. Como é que foi, assim, a aceitação dos pacientes para esse teleatendimento? Como é que foi a experiência de vocês nisso? Então, foi bem positiva, né? Claro que a gente tem um grupo que não tinha condição de teleatendimento, porque população é população de rua, né? Situação de rua. Então, o atendimento era presencial, o acolhimento permaneceu no CAPS atendimento. Aqueles casos que a gente fez do atendimento eram mais aqueles casos de comorbidade, usuários que já não podiam vir para o CAPS porque tinham diabetes, porque tinha alguma sequela, né, e que estava sendo acompanhada pela família, então a gente conseguia fazer esse teleatendimento. Outros teleatendimentos a gente não conseguia fazer diretamente com o usuário, mas a gente fazia uma ponte com o ACS. Em alguns casos dessas comorbidades, o ACS ia na casa e fazia essa conversa com ele, né, passava para a gente, porque alguns usuários nossos não tinham telefone. Então, a gente também teve essas particularidades. E o grupo de tabagismo, que é um grupo que o CAPS tem diferenciado, é um grupo mais, digamos assim, uma condição melhor, esse a gente conseguiu monitorar todos por telefone, né? Então, teve essa diferenciação, mas a maioria do nosso atendimento ele foi presencial. O teleatendimento foi para aqueles casos que eram graves, né, e que a gente sabia que eles não podiam estar transitando e a gente prestou essa assistência. E ainda está prestando, né, porque ainda estamos sobre a pandemia. Exato. Eu achei muito interessante também essa questão que vocês fizeram das lives. Por mais que vocês não fizeram os grupos terapêuticos, mas as lives foram esse momento também para integrar a família. Então, é o ressignificar mesmo, né? Que todos nós estamos aqui ressignificando as nossas formas, né, de trabalhar. E fazendo com que a população não deixe de ser atendida, que o conhecimento não deixe de ser divulgado, né? É isso. As lives ajudaram muito a gente para mostrar, porque assim, como eu falei no início, né? Uma coisa que nos incomodou muito foi a demora da chegada dos EPIs, também não sermos reconhecidos um trabalho de frente. A gente ficou com a gente teve que mostrar o nosso trabalho, e aí a gente utilizou as lives para dizer o que era o serviço, como funcionava, como estava se articulando, mostrando que a gente estava na linha de frente também. Perfeito. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. Obrigada, Cleide. A gente precisa seguir, porque o pessoal já está me chamando para outra atividade. Então, vamos lá, pessoal. Agora nós temos a nossa última apresentação de Eduarda Lisabelle de Souza Rodrigues.
Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, Sono e Relação Interpessoal. E a Elizabeth, pronta? Oi, Microfone tô pronto? pronta. Só um momentinho. Pois Pronto. não. Deixa eu aumentar aqui. Ok, já pode cronometrar e botar na apresentação. Então, eu sou a Eduarda Isabelle e esse trabalho, Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, Sono e Relação Interpessoal, foi feito por mim, Thaís Fernanda, Maria Beatriz Arruda, Tiago Arcanjo, a professora Catilcia Lopes, Rayana Carminha e a professora Marília Cabral. Todos somos da Universidade de Pernambuco, campus Santa Amaro, exceto a aluna Maria Beatriz, que é do campus Camaragibe. O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde tem como objetivo principal promover a qualificação tanto dos estudantes quanto dos profissionais que já estão em campo, os profissionais de saúde. E, de forma colaborativa, estimular o trabalho interprofissional, que inclusive é o tema do PET, desse PET que está ocorrendo do ano passado, durante esse, né, 19 e 20. E nós tivemos a oportunidade, os estudantes têm a oportunidade, né, de ir para o campo mesmo, então de ir para a atenção básica, no caso da gente, e nós podemos conversar com a equipe, e nessa conversa nós percebemos que, embora as equipes, de forma unânime, considerem importante uma boa relação interprofissional para um trabalho colaborativo, tendo como foco a saúde e a autonomia do indivíduo, né? Mas todos relatam dificuldade em colocar isso em prática. Então, a gente quis tentar associar, avaliando a qualidade do sono, né? E de que forma isso poderia interferir nas relações interprofissionais. Para avaliar a qualidade de sono, a gente usou 3 índices. A gente utilizou o índice de qualidade de sono de Pittsburgh, que não está na apresentação, mas ele basicamente vai avaliar os hábitos de sono durante o último mês. Então, se a pessoa, qual o horário que dorme, quanto tempo dorme, se tem insônia, problema respiratório, pesadelos, enfim. A escala de sonolência voltando, nessa escala de índice de qualidade, só 8 profissionais responderam, a gente desconsiderou de todas os questionários que foram respondidos de forma incompleta, a gente só considerou os integralmente respondidos. E nessa, só responderam 8, e desses, 62,5% foi identificado pelo somatório de pontuação das respostas uma qualidade de sono ruim. Pode passar. Na escala de sonolência de Epworth, a gente vai avaliar 3 categorias, né? Exatamente, categoria 1, 2 e 3. Questionário clínico de Berlim, na verdade, esse aqui que eu vi agora. E a gente avalia essas categorias, se a pessoa tem ronco, e quais as características desse ronco, se a pessoa sente fadiga ou cansaço ao acordar ou ao longo do dia, e se a pessoa tem pressão alta. 28 pessoas responderam esse questionário, e dessas 28, 21,4% tem alto risco de apneia obstrutiva do sono. E é feito também, levando em conta o somatório das respostas desse questionário. Pode passar. E na avaliação de sonolência diurna, com a escala de sonolência de Epworth, 27 profissionais responderam, e essa escala ela avalia a sonolência durante o dia em algumas atividades, como você sentado lendo, assistindo TV, conversando com alguém. E sendo maior que 10 pontos, o score, a partir da chance da pessoa cochilar nessas atividades, a pessoa tem uma sonolência excessiva, ou seja, tem uma qualidade de sono não muito boa. 55% dos participantes que responderam têm qualidade de sono, uma sonolência excessiva. Pode passar. Então, as considerações que a gente pode ter, né, é que há uma alta prevalência de sonolência excessiva diurna e que isso pode estar prejudicando a qualidade de trabalho e, consequentemente, as relações interprofissionais no ambiente, haja visto que a gente sabe que uma qualidade péssima de sono pode interferir
na atuação profissional, no rendimento do profissional ao longo do dia e nas relações interprofissionais também, interpessoais, né? Então, a gente deixou para avaliar isso, seria feito durante a pandemia, mas a gente não conseguiu. E, basicamente, era isso. A gente proporia uma atividade para melhorar a qualidade de sono desses profissionais. Perfeito, Eduarda. Então, parabéns, tá certo? O PET é um programa, né, que tem contribuído muito, né, nessa interação ensino-serviço, visto os problemas, né, em loco. Vocês trabalham muito nessa dinâmica. Eu sou aqui do campus Petrolina, a gente também tem um PET também que faz trabalhos assim fantásticos, né, na atenção primária à saúde. Então, essa interligação é muito, né, muito proveitosa. Eu fiquei com algumas dúvidas quando eu via o banner, né, porque a gente teve acesso ao banner, e aí na tua apresentação ficou mais claro. Então, como você usou 3 escalas, né, é um trabalho grande para apresentar, né, num momento e em 5 minutos, eu entendo, certo? Mas, assim, sinaliza melhor essa questão de quantos participantes, tá? Que aí foram 28 participantes que fizeram uma escala, né, o outro foram 27, no outro vocês só conseguiram 8, para ficar um pouco mais claro para a tua apresentação, né? Quando você falou, eu entendi, mas quando eu li, eu achei que só tinham sido 8 pessoas que tinham respondido todas as 3, né, avaliações do sono que vocês fizeram. Mas um trabalho, assim, extremamente relevante, tá certo? Vocês estão de parabéns. Vocês conseguiram coletar quando esses dados? A gente enviou os questionários em novembro de 2019, recolheu no período de 2 semanas. Perfeito. E a gente ia começar as atividades no começo do ano. Inclusive, a gente tinha preparado, assim, na sexta-feira, antes de suspenderem as aulas, a gente tinha preparado os kits para atividades que a gente ia realizar. Mas as equipes, as unidades que a gente está indo, elas não estão fazendo mais reunião, enfim, tá bem? Porque a gente tinha os preceptores no nosso GAT, né? E a preceptora está afastada. Aí a gente está meio impossibilitado de dar continuidade ao trabalho. A gente coletou de 3 unidades de saúde, e seriam aproximadamente 40, não tenho bem de cabeça, não. Só que a maioria respondeu, alguns não responderam, mas a gente só considerou os questionários que estavam completamente respondidos. Tanto é que, assim, 28 responderam, foram que entregaram os 3. Só que tinha na primeira, né, que só tem 8. A pessoa não respondeu todo, não botou se sabia se tinha pressão alta ou não completou tudo, porque era muita folha também. Entendi. Eram 3 ou 4. Aí, os que não foram respondidos na totalidade, a gente desconsiderou. Certo. É uma grande dificuldade quando a gente tem questionários longos das pessoas responderem, né? E a gente tem que tentar usar estratégias de estar ali próximo, não se afastar muito, porque quando a gente entrega o questionário, depois a gente volta para buscar, muitas vezes a gente tem esse problema. Então, quando a gente tem um questionário longo, assim, uma sugestão é vocês estarem perto, porque senão vocês vão ter esses escapes. Eu já trabalhei questionário longo também, e se a gente não tivesse na cola, a gente não conseguia isso, tá? Mas vocês estão de parabéns, tá bom? Vão ter oportunidade, quando retornar, né, o ensino presencial, de continuar essas ações, já deixaram alguma contribuição, né? E vão continuar deixando, certo? Então, estão de parabéns vocês e os seus colegas, né? E sua orientadora. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Eduarda. Colegas avaliadoras, vamos fazer agora outra etapa, né? Que é avaliar a bendita da fichinha. Eu acho que eu já avaliei 3, aqueles que eu participei mais no início. Certo. Acho que o pessoal está com algum problema no site. Eu não estou, mas o grande grupo está com problema no site. Eu estou com ele aqui aberto, tranquilo. Eu consegui avaliar também as 4 que tinha colocado meu nome. Perfeito. Pronto, Gerlane. Então, só falta, você já avaliou também? Só está faltando esses 2 últimos, que eu esperei ela apresentar, aí eu vou fazer agora essa avaliação também lá. Tá ótimo, tá ótimo. Então, ótimo, que a gente não está tendo problema com isso, porque alguns grupos estão. Perfeito. Então, muito obrigada. Foi muito bom trabalhar com vocês duas. A gente ficou, assim, essas tardes, esse bom pedaço da tarde, né? Na verdade, foi a sala que não faltou ninguém. Assim, porque as minhas outras salas faltaram. Uma sala faltou 2 e uma outra faltou 1. Então foi bom. Muito obrigada mesmo, viu? E eu espero que a gente se encontre em outras oportunidades.
Sim, se Deus certeza. quiser. E agradecer a todos, né, que participaram aí, que compartilharam suas experiências, suas ideias, né? Cada vez que a gente vai fazendo isso, a gente vai melhorando, a gente vai ampliando, Vai, né? exatamente. Todos de parabéns por socializar o conhecimento, que é o maior objetivo, Isso. né? Os certificados de participação já estavam saindo, mas ontem se identificou um erro no nome de uma das pessoas que assinaram o certificado. Aí suspendeu-se a entrega e acho que a partir de amanhã já devem começar, a partir de segunda-feira, já começar a entrega dos certificados. E aí vai por e-mail. Qualquer coisa em relação a isso, que vocês tenham algum problema, podem entrar em contato comigo. Mas eu acredito que não vai ter. A secretaria está muito ativa e está dando assim muita resposta a todas as demandas do evento. Eu estava brincando hoje com uma colega que foi um evento grande, de grande porte, com mais de 2.000 inscritos, com mais de 800 trabalhos, que foi feito praticamente sem um centavo. Porque a gente vê, em alguns momentos, assim, uma fala de que a FACEP contribuiu. A FACEP contribuiu com 5 mil reais. Ninguém faz um evento desse tamanho com 5 mil reais, né? Isso não é nada, né? Então foi um trabalho assim muito árduo mesmo, foi um trabalho muito braçal. Que a gente fez, além do trabalho de comissão científica, de tudo, a gente fez o trabalho de secretaria, de faxineiro, de limpador do pó, de carregador das caixas, sabe? Se existissem caixas, se existissem pó. Se existisse pó. Mas no começo até que tinha, viu, que a gente estava preparando as sacolas para entrega no evento. Mas o que fica é isso, né? Essa possibilidade de ver pessoas motivadas, querendo fazer pesquisa, querendo demonstrar. Então, é isso que fica. E os contatos que a gente faz, né? De repente, eu tive a oportunidade de conhecer tantos colegas que eu não conhecia. Assim, de ter ligado, de ter pedido às pessoas para participar como comissão avaliadora, não foi, Isabela? A minha filha estava brincando comigo que teve um dia aqui que eu estava tão desesperada, eu precisava repor algumas pessoas, que a minha filha disse que se a moça do Tupperware chegasse aqui para vender hoje, ela ficaria. Mas é isso mesmo, professora. A senhora está de parabéns, assim. O esforço a gente sabe, a gente viu que foi muito grande. E, assim, foi muito enriquecedor. Tenho certeza que todo mundo que participou aproveitou bastante. Tanto a gente como avaliador, quanto o pessoal que apresentou. Foi muito enriquecedor, de verdade. Isso. Pois é. Então, eu agradeço muito, assim, muito, muito, muito mesmo a vocês. E, assim, de saber que estão aqui, mas não estão fazendo qualquer coisa. Estão fazendo com a seriedade que um evento científico merece. Isso aqui é o bonito, né? Muito obrigada, viu? E se precisarem de mim para alguma coisa, viu? Eu estou disponível. Tá? É Ótimo, obrigada. Uma gratidão que eu vou ter em relação a todos os avaliadores que atenderam a esse convite que a gente pediu e que vocês dedicaram a tarde de vocês do sábado até amanhã, né, Isabela, para fazer essas avaliações. Muito obrigada mesmo. Obrigada também, professora, pela oportunidade. Foi ótimo, foi excelente. A gente se encontra. Se encontra sim. Parabéns aí, arrasaram. Ai, Simone, obrigada, Simone. Até logo, gente. Abraço. Tchau, abraço. Tchau. Tchau. E agora?